Que o poder da fé te alcance como nunca no dia de hoje. Que a fé que há dentro do Senhor e da Senhora não permita os seus olhos se desviarem do Senhor Jesus. Que a fé que está dentro de você não permita os seus ouvidos dar ouvido a vozes estranhas, mas pelo contrário, que a sua fé venha fazer você estar fitado 100% em Jesus e na sua palavra. Pois quando estamos fitados no Senhor Jesus, a nossa vida ela é transformada. Nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma adversidade consegue roubar de nós aquilo qual Deus tem para a nossa vida. Mas para isso acontecer é necessário estarmos 100% com a nossa fé, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa vida nas mãos do nosso Deus, nas mãos do Salvador. Todos já conhecem a passagem onde Jesus anda por sobre o mar. Ali aonde Jesus chama Pedro. Tem 12 apóstolos dentro do barco. Dos 12, apenas Pedro diz: se és realmente Jesus, mande ir até ti. E Jesus o chama. E você conhece a história. Pedro, enquanto ele está olhando para Jesus, enquanto os olhos dele estão fitados em Jesus, ele anda por sobre o mar. Me responde uma coisa, tirando Jesus e Pedro na palavra, quem mais você ouviu dizer, ouviu, melhor dizendo, andando por sobre as águas? Creio que ninguém. Os únicos que fizeram essa proeza foi o Salvador, Jesus Cristo, e Pedro, um homem que confiou na palavra do Salvador. Quanto você está confiante na palavra que está sendo lançada sobre a sua vida, você opera o impossível, pois não é você que opera, é a palavra que veio de encontro a ti, aumentou a sua fé e te fez operar essa maravilha, te fez operar esse impossível, porque essa palavra não veio de homens, mas sim essa palavra veio do próprio Deus. Quando Jesus falou para Pedro vir até ele, Pedro, ele fita os olhos em Jesus e começa a andar por sobre as águas. Pedro anda por sobre o mar, mas lembre-se, Pedro não andou sobre um mar calmo, tranquilo, não. Estava havendo uma grande tempestade ao ponto que os discípulos estavam atemorizados, com medo, desesperados, pensando que o barco ia virar. E Pedro conseguiu andar sobre um mar revolto, sobre um mar com uma tempestade fora do normal, tempestuoso. Mas Pedro conseguiu andar enquanto ele olhou para quem? Para Jesus. O que eu quero que você entenda, enquanto você estiver focado em Cristo Jesus, e não nos seus problemas, e não nas suas lutas, não nas adversidades que você tem vivido na vida, mas sim fitando os seus olhos. Quando eu falo os olhos, não é os olhos físicos, é os olhos espirituais, é a sua fé, é a sua confiança em Deus. Você vai sentir e vai ter uma paz no seu coração para superar a cada um deles, para enfrentar a cada um deles, porque dentro de você vai haver uma certeza: eu posso vencer, eu vou sair dessa, eu já saí dessa. Mas para que isso aconteça, você tem que estar olhando para Jesus. Só que talvez hoje você tenha olhado para a tempestade. Talvez hoje você tenha olhado para a turbulência que você tem vivido. Talvez hoje você tenha olhado tem dado ouvidos, melhor dizendo, às vozes contrárias que têm falado a ti que você não pode, que você não consegue, que você não tem condições, que você não vai conseguir, que você não vai avançar. E talvez isto tenha sufocado a sua fé. E por causa disso, você talvez estava vencendo, estava avançando, estava conquistando e do nada a sua vida começou a regredir. A sua vida começou a andar para trás, tudo começou a dar errado, os projetos desandaram, a família desandou, a saúde já foi para o ralo, tudo dando errado, e você tem se perguntado por quê, por quê, por quê? E não sabe mais o que fazer. Mas hoje Deus me trouxe para trazer ao seu coração essa palavra.
para você voltar a olhar para Jesus, para você fazer como Pedro fez. Quando Pedro começou a afundar, ele pediu socorro, ele pediu ajuda. E está escrito o seguinte: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Muito bem, veja o que você acabou de ler comigo na palavra de Deus. Pedro pediu socorro, pediu ajuda. De imediato, Jesus lhe estendeu o quê? A mão e lhe socorreu. Não permitiu ele afundar. O Senhor Jesus, ele não tem prazer em ver os seus filhos afundando. O Senhor Jesus, ele não tem prazer em ver os seus filhos padecendo, perecendo, não. Mas quando Pedro pediu ajuda de imediato, ele estendeu a mão, ele socorreu, ele ajudou a Pedro. Ele tirou Pedro daquela situação de medo, daquela situação de perca, aquela situação de derrota. Mas logo depois Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus, ele está dizendo o que para Pedro? Pedro, o que te fez duvidar? Você estava indo tão bem, você estava fazendo o que ninguém mais fez, você estava andando sobre as águas, por que você duvidou? Por que você não creu? Por que você deu ouvidos à tempestade, deu ouvido para aqueles que estavam fora da situação, da circunstância, que somente você estava incluído? Pedro, por que você olhou para o problema? Por que você olhou para o gigante? Por que você olhou para a dificuldade? Enquanto você estava olhando, para mim estava dando certo. Jesus está dizendo: para de perder o seu tempo com aquilo que não vai mudar a sua vida. Para de perder o seu tempo com aquilo que vai roubar a sua fé, a sua confiança. Muitas das vezes, meu amigo, nós temos emprestado os nossos ouvidos para quem não deveríamos emprestar. Muitas das vezes temos emprestado os nossos olhos para aquilo que não deveríamos emprestar. E com isso a nossa fé está sendo drenada, a nossa fé está sendo roubada. E aquilo que Deus tem para a nossa vida tem se esvaído, tem se perdido, porque a nossa fé tem diminuído. Você lembra quando você teve o seu primeiro contato com Cristo? Você ouviu a palavra que o homem de Deus pregou, que a mulher de Deus pregou, e você saiu dali com sangue nos olhos, cedendo por uma mudança, por uma transformação, disposto a obedecer, a viver o que estava escrito, o que estava sendo falado. Nada te parava, nada te detinha. E do nada, do nada, você começou a olhar para a tempestade. Do nada você começou a ouvir as vozes que estavam em volta. Você deixou de ouvir o que estava sendo pregado. Você deixou de olhar para a palavra. E misteriosamente as coisas desandaram. E sua vida começou a afundar. Aquilo que estava voando, estava dando certo, do nada desandou. Sabe o que eu quero que você entenda hoje? Se você clamar a Jesus, se você buscar o socorro de Jesus, de Deus na sua vida, Ele te pronto lhe estenderá a mão e lhe tirará dessa situação, desse quadro. Agora depende de você. Você quer clamar ou quer continuar afundando? A decisão é sua. Neste momento, eu irei clamar. E se você quiser, eu te convido a clamar junto comigo. E certamente o nosso Senhor Jesus nos estenderá a mão e nos socorrerá do nosso problema, da nossa luta. Por que eu falo nosso? Porque a sua luta é a minha luta. O seu problema é o meu problema. A sua guerra é a minha guerra. E nós vamos vencer isto, em nome de Jesus. Então vamos clamar ao Senhor. Então é momento de erguermos o nosso clamor aos céus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito é o Senhor, bendito é o teu nome, meu Pai. Eu uno a minha fé com a deste homem, desta mulher que tem orado comigo agora. E nós erguemos a nossa voz, o nosso clamor aos céus, para pedir ao Senhor o socorro, o auxílio, a ajuda que tanto precisamos para que essa situação, para que esse quadro, para que a nossa vida, meu Pai, seja transformada, seja mudada. Pedro estava afundando em meio à tempestade. E talvez, meu Pai, essa pessoa tenha afundado
diante de tantos problemas na família. Talvez a casa, o lar, meu Pai, está dividido, está em pura contenda. Talvez essa casa tenha estado mais dividida do que nunca. E, meu Pai, essa pessoa nunca viu a sua família unida, nunca viu a sua casa em paz, mas sempre contenda, sempre desunião, sempre um para cada lado. Mas, meu Pai, que em nome de Jesus, a partir de hoje, isso venha mudar. Que o Espírito dos céus, o Espírito da fé, venha descer sobre essa casa, sobre esse lar, e venha trazer união, venha trazer paz, venha trazer harmonia, meu Pai, a esta casa, a este lar. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, estenda as mãos sobre este que vive doente, vive enfermo. Ele vive mais no médico do que na sua própria casa. Ele vive na dependência de remédio. É remédio para isso, é remédio para aquilo, é remédio até para dormir, é remédio para acordar. Isso não é vida, meu Pai, é mais um inferno na terra do que propriamente uma vida. Mas que hoje, meu Pai, o Senhor quebre todos os grilhões do inferno, que hoje o Senhor quebre as correntes que prendiam essa pessoa à doença, à enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor torne livre essa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus, que este, meu Pai, que outrora era um empresário bem-sucedido, que outrora, meu Pai, o negócio dele estava indo de vento e polpa, e do nada, meu Pai, no melhor período do ano, começou a desandar, começou a dar errado, e ele tem se afundado em dívida, tem devido a agiota, não tem tido paz em sua vida. Que hoje, meu Pai, o seu Espírito venha mudar essa situação, o seu Espírito venha mudar esse quadro, meu Pai. E este que estava oprimido pelas dívidas, oprimido pelos credores, meu Pai, que o Senhor deu escape, que o Senhor dê a saída, que a partir de hoje, meu Pai, tudo aquilo que estava trancando os caminhos dele, tudo aquilo que estava impedindo ele de vender, de prosperar, seja repreendido e lançado fora. E que em nome de Jesus, meu Pai, as suas mãos se estendam sobre todos e eles venham prosperar, eles venham crescer, eles venham desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado a cada um de nós. Em um nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, coloca a mão na altura do seu coração agora e ora assim comigo: meu Deus, que em nome de Jesus, todo mal, todo peso do meu coração, da minha alma, do meu espírito, toda a opressão, toda a angústia, todo sentimento ruim, toda a inquietação, toda a falta de paz, em um nome de Jesus, tira a mão e diga: sai! E nunca mais volte. Agora erga suas mãos e agradeça a Deus pela vitória. Agradeça a Deus pela libertação, pela paz alcançada hoje. Em o nome de Jesus, meu Pai, que a sua glória e o seu poder seja glorificado nessas vidas, neste momento, em o nome de Jesus. E aquele que crê, diga: assim seja, e graças a Deus. Amém, meu amigo? Você crê na oração? Você crê que o seu clamor chegou aos céus? Você crê que como Jesus socorreu a Pedro, ele lhe socorreu? Então fique em paz, porque já deu certo em nome de Jesus.